Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Voltou, né, Kátia Gaia? Voltei das minhas férias. Tava com saudade já. Kátia isso mesmo. Passeou muito, né, Kátia? Muito bom, muito bom. Mas é um prazer imenso estar aqui em 2018, Enigmas repaginado. Será um prazer estar com vocês e nossos convidados semanais. E só gente séria trazendo assuntos sérios para você refletir, que é o mais importante, que é através da reflexão que a gente começa a mudar as nossas posturas no dia a dia. Não tenha dúvida sobre isto. E nós vamos trazer um tema muito interessante que se chama Onde termina a religião? Acho que todos nós queremos saber um pouquinho sobre esta questão. E a nossa convidada, ela falará sobre religião, crença, fé, medo e culpa, princípio da descrença, projeção consciente, paradigma consciencial, paradigma ligado a tudo isto e principalmente através da autopesquisa e muito mais. Então, sem mais demora, Cris, quem nós Estamos aqui com hoje? uma pessoa que representa o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Neuza Caldas. Olá a todos. Gratidão pela presença, Neuza. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo espaço, para a gente falar um pouquinho aí do que a gente hoje pesquisa sobre religião. Muito bem. Neuza, ela é professora e também voluntária do Instituto e IPC. É tenepsista também, né? Isso mesmo. Há 12 anos. Nossa, há 12 anos, está junto lá trabalhando tudo de forma voluntária, né, Neuza? Isso. Muito bom. Neuza, mas a gente não vai perder tempo não, porque tem muitas perguntas e nós queremos que você esclareça o nosso público, que afinal de contas são 4,5 milhões na nossa página querendo saber. Onde Vamos termina lá. a religião? Neuza, por que os grupos religiosos e místicos se denominam universalistas? As religiões se denominam universalistas, na realidade elas não o são, né? Quando você tem um grupo fechado, onde você profetiza determinada tradição, cultura, você acaba não sendo universalista, né? Porque o universal é o todo. O que é universalismo? É onde estão as leis básicas do universo, em que engloba tanto todos nós como o cosmos, né? Então, se você pensar em sentido amplo, a religião não é universalista. É uma caixinha quadradinha, né? É isso. Cada um Exatamente. querendo mostrar o seu, né? Como um time de Exatamente. futebol, cada um quando defende. um grupo pequeno ou grande, ou, sei lá, de duas pessoas tenta convencer o resto, aí a gente já não é universalista. Sem É dúvida. verdade. O universalismo parte do respeito ao direito do outro de pensar de forma diferente. E até porque todo tipo de manipulação também é negativo, né? Exatamente. E por que as religiões são sectárias? Então, a gente estava falando dessa questão de grupos, né? Então, sectário, o que é? Cortar, trazer um pedaço. Então, se eu trago para um pedaço e falo que esse pedaço é o certo, né? E acho que o outro pedaço é o errado, que a outra pessoa que pensa de forma diferente da minha não profetiza o que eu penso, eu não estou sendo universalista. Sim. Então, eu estou privilegiando somente o meu grupo. Então, se aqueles que não fazem parte do meu grupo, eu segrego. É o que a gente vê aí, Então, até pela história da humanidade, né? Então, grupos, e o que vê, grupos que pensam diferente, é católico, judeu, isso e aquilo. Então, são grupos determinados que profetizam uma questão, né, na realidade, e não aceitam o que o outro pensa de forma diferente. E não unem. E por conta Não disso une. fazem guerras, etc. Exatamente. E essa questão do universalismo, se você pensar, elas se autodenominam universalistas, mas elas são abertas para novos membros e não para assim, unificar os outros, né? Para a gente fazer um todos juntos, né? Não para dividir conhecimentos, é aquele conhecimento único, né? Como se fosse verdade absoluta, né? Como antigamente existiam as sociedades secretas, isso daí não é universal. Universal é você trazer o conhecimento, é esclarecer o outro, deixar o outro livre para ele pensar de forma diferente da sua, é o respeito ao outro. Perfeito.
Perfeito. Maravilha. Neuza, o que seria o princípio da descrença? Bom, o princípio da descrença foi a chave, né, para mim, que fez todo sentido, que hoje eu estou fazendo a minha dissidência, quer dizer, do meu processo religioso. Então, é não acreditar em nada. É a partir da experiência pessoal. Então, o princípio da descrença, ele promove a autopesquisa. Então, eu preciso vivenciar, experienciar e verificar, né, com criticidade, com autodiscernimento, aquilo que você está propondo. Então, isso te dá uma liberdade, uma autonomia para você decidir aquilo que você quer fazer. Maravilha. Isso é tão harmônico, né, quando a gente está nessa fase, não é mesmo, Neuza? É verdade. Essa questão de você se apropriar de você mesmo. Isso. Então, eu vou experienciar, eu vou vivenciar e eu não vou acreditar. Isso aí. Maravilha, é por aí mesmo. Acreditar está ligado realmente aí às crenças, né? Exatamente, aos dogmas. Aos né? dogmas. Isso. O que é TARES? TARES seria a tarefa do esclarecimento. Então, eu esclareço as pessoas e passo a informação, sem persuasão. Então, eu não tento convencer você, eu tento esclarecer você. Eu vou colocar premissas para você pensar. E aí, você vai usar o seu juízo crítico. A TARES, ela não costuma ser muito simpática. Por exemplo, eu vou falar aquilo que você vai precisar ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Certo? Sim. Porque as pessoas falam aquilo que as outras pessoas querem ouvir, que é simpatia, né? Ser agradável. Às vezes a TARES não é agradável. A TARES, ela vai direto no que a pessoa precisa. Às vezes ela é até cirúrgica. Então eu vou naquele ponto, faço aquela pessoa fazer aquela reflexão, e aí ela mesma, por ela mesma, ela chega à conclusão. Então ela é autopersuasiva. Então, para mim, esse é o princípio básico da TARES, é o esclarecimento. Eu informo, eu não convenço. Porque aí, se você convence, tenta convencer, você já está na manipulação. Se eu tento persuadir, eu também estou na manipulação. Então, o livre seria eu esclarecer e a pessoa tomar a decisão. E ela vai chegar à própria conclusão do que, se eu estou falando, faz todo sentido. Que é o correto em qualquer área da vida, né? Isso, exatamente. Você leva isso para qualquer lugar. Isso. Maravilha, né? Quem dera um dia a humanidade chegue a ter, né? Está aberto para tudo isso. Estamos caminhando para isso. E o TACOM, Neuza, o que seria? O TACOM seria a tarefa da consolação, que é praticada muito hoje, a gente vê na maioria da sociedade, né? Que são as tarefas de consolação, que seria o afago, o conforto, a palavra doce, simpática, seria muita coisa, assim, essas obras sociais que vão na superfície somente do que a pessoa precisa. Você não vai na ideia da pessoa, você não vai no raciocínio da pessoa, você não ajuda a pessoa a sair daquela condição. Então, a TARES, ela te tira da condição da dependência, e a TACOM, ela te mantém, desculpa, nessa condição de dependência. Então, a consolação, às vezes você precisa, começar com uma consolação, fazer a pessoa se acalmar, aí depois você entra com o esclarecimento. Perfeito. Mas a maioria das vezes vira um vício, né? Exatamente. A pessoa também não quer sair da zona de conforto. Exatamente. Então, se você percebe nessa tarefa do esclarecimento, às vezes você precisa de um lenitivo, a pessoa precisa ouvir alguma coisa para se acalmar, e aí depois que ela sai daquela condição de vítima ou daquele problema, você faz ela esclarecer. Então, o que você fala, você ajuda a pessoa a pescar, ensina ela a pescar, não dá o peixe pronto para ela fritar, né? Então você não tem a tarefa pronta, você dá autonomia para a pessoa decidir e resolver ela por ela mesma. Isso, muito bom. E isso é o que ocorre na maioria das religiões, seria a tarefa de consolação, né? Exatamente, porque ela é mais simpática, e aí eu consigo trazer mais pessoas, porque eu falo aquilo que a pessoa quer escutar, não o que ela precisa escutar. E com isso, essas consciências vão ficando amarradas nesse processo, sem sair do lugar, estagnadas. Assim, enquanto a pessoa quer só, por exemplo, ela quer ficar só na condição de receber,
de ser assistida, de ser afagada, e que ela acha que ela ainda está nessa condição de precisar, ela vai continuar sendo manipulada. A partir do momento que ela toma as rédeas da própria existência e fala assim, não, eu tenho autoconfiança, eu sou dona de mim, eu vou vencer esse desafio que a vida está me propondo, e aí eu saio dessa condição de manipulação. Sim. Então, determinadas pessoas querem permanecer nessa condição. Então, existe público-alvo para tudo. Sem dúvida, sem dúvida. E dentro disso, a religião não faz bem às pessoas? Olha, até determinado ponto que a pessoa ainda está nessa condição de ser assistida, é melhor do que ela não fazer nada. Mas o ideal é ela não ter nenhuma radicalização, vamos dizer assim. O ideal seria ela assumir a própria vida. O que a sociedade, o planeta, o que a gente vê quando a gente... é a questão de perder a autoconfiança. É a questão do medo, é a questão da culpa. Tudo isso é disseminado até na mídia, na escola. Em tudo isso a gente aprende a ser assim. Então, quando a pessoa começa a se apropriar da própria vida, né, e falar assim, poxa, eu não sou tudo isso, eu sou muito mais que isso, eu consigo por mim mesma, então ela sai dessa condição, que é o ideal, é a pessoa ter autonomia sobre a própria existência e não dar a questão para outro resolver. Por quê? O que acontece? No processo religioso, você traz a escolha para o outro, você terceiriza, então é o fulano, é o guru, é o sábio, é o padre, é o pastor, então o santo, seja lá o que for, você terceiriza a responsabilidade. E por que as pessoas terceirizam as suas próprias escolhas assim? Então, a pessoa terceiriza porque às vezes ela não quer se assumir, ela não quer enxergar por ela mesma que a responsabilidade única e exclusiva por aquela condição que a gente vive naquele momento, e me ponho nesse meio também, é responsabilidade nossa, de ninguém. E eu não posso dar para uma outra pessoa a responsabilidade que é minha. Mas eu preciso culpar alguém se não dá certo, exatamente, né? Então, se dá certo... mais fácil, né? Se dá certo, ai que bom. Né? Foi porque eu merecia. Foi Deus que quis. O fulano quis, o outro intercedeu. Ou, se não deu certo, eu falar alguma coisa, então, alguém me amaldiçoou, alguém me jogou uma praga. Sempre é o outro, né, o culpado, né? Então, é sempre um terceiro, nunca ela mesma, que a tua escolha reflete no teu... Você é responsável por ela, nas consequências, né? Não é questão de culpa, e nem crime, nem castigo, nem inferno, nem céu. É questão de responsabilidade. Você vive as suas responsabilidades. E dono das suas escolhas. Sem dúvida nenhuma. Agora uma pergunta muito interessante. A fé cura? Então, quem cura é a medicina. Se a gente for olhar, o que acontece? A pessoa, ela que acredita, né, ela se apropria de uma coisa, né, que ela acha que aquilo vai fazer a cura dela. Então, o que acontece? A pessoa começa a mudar a forma de pensar. Vamos lá. Que aqui nós consideramos um neologismo, que é a pensenidade, pensamento, sentimento e energia, que é indissociável. Então a pessoa muda o padrão dela de energias, ela começa a pensar positivamente, ela começa a promover ações que vão promover a cura. Então ela não pensa na doença, ela vai pensar em sair da ideia, como assim, mudar o bloco pensênico, que seria a qualidade dos pensamentos, ela muda. Então o que ela faz? Ela promove uma ressignificação do pensamento. E o pensamento reflete diretamente na nossa saúde. Verdade. E a medicina está aí para comprovar. Sim. A gente pode falar das doenças psicossomáticas, que são reflexo do sentimento que a pessoa, das angústias. A partir do momento que eu me aproprio, né? Então a pessoa pensa que eu fui o santo e o fulano, o ciclano que me curou. Na realidade foi ela mesma. Por quê? Porque era a força dela, ela promove a autocura. Nem sempre isso acontece. Então a gente às vezes vê casos de doenças terminais que a pessoa pensa que através da fé vai curar. É irreversível. Seria um efeito placebo, sabe aquele negócio de eu tomar eu vou pegar
a fé e vou me apropriar dela para eu poder me curar. E na realidade quem se cura é você mesmo. Não deixe de fazer tratamentos, exatamente. Então a pessoa fica mais lúcida quando ela está querendo vencer, então ela começa a questionar o médico, ela pega uma segunda opinião e aí ela vai indo, né? E ela não joga a responsabilidade na mão de ninguém, sim na própria autonomia da consciência. Muito bom. E aí as chances de se curar é muito maior. Exatamente. A gente não precisa ir muito. A gente vê isso em depoimentos de gente que venceu o câncer, de gente que venceu doenças aí pela própria positividade da pessoa, claro, né? Com certeza. Neuza, as pessoas precisam de religião para fazer o bem? Não, né? Não. Você faz o bem a qualquer... Você não precisa estar afiliado ou em qualquer lugar para fazer o bem. O bem é inerente à consciência, né? Nós viemos nesse planeta para sermos fraternos. Essa é a palavra. Então, é o desenvolvimento da fraternidade. A partir do momento que eu me preocupo no que pode acontecer para o outro, que eu faço as coisas não tentando prejudicar o outro, o que eu quero para mim é o melhor e seja o melhor para o outro, eu estou fazendo o bem de qualquer forma. Então eu não preciso de religião. Isso é um princípio ético, eu diria um princípio cosmoético, que é a ética cósmica além da moral humana. Então, se eu tenho essa premissa de não prejudicar alguém, eu não preciso de religião para fazer o bem. Sem dúvida. Então eu não preciso ir ali e aqui. Eu faço o bem 24 horas por dia. Sim. O bem não é só num local. Eu faço o bem no trabalho, eu faço o bem na escola, eu faço o bem no trânsito. Você vai ser o seu máximo melhor possível a todo momento, né? O tempo todo, o tempo todo. A gente não precisa se esconder numa religião ou falar que tem uma religião para a prática do bem. Eu e Cris já vivenciamos situações de pessoas que eram... pessoas ali da alta hierarquia de alguns locais e não professavam o que falavam perante muita incoerência. As pessoas. Muita incoerência. Exatamente. Os religiosos são muito incoerentes, a maioria. Não vamos dizer que são todos, porque toda regra deve ter sua exceção. A gente sempre tem todo tipo de pessoas, né? Então a gente vê o seguinte: às vezes a pessoa vai para um determinado local, vai lá, distribui sopa, faz um monte de coisa, chega em casa, chuta o cachorro, briga com o vizinho, faz cara feia para todo mundo. Engana o amigo, né? Engana o amigo, né? É uma pessoa antiética no trabalho, aceita qualquer tipo de cliente. Sim. Então aí, assim, o bem está em todas as... Olha, uma coisa de exemplo de bem, de ser bom, é não falar mal do outro. Eu acho isso uma grande virtude, viu? Verdade. Você não falar mal de ninguém. Aí você já começa a fazer o bem, nem pensar mal do outro. Isso é muito importante, muito legal. Você não conseguir pensar mal das pessoas, né? Isso é uma premissa. Isso é muito importante. Melhoraria se você fizer demais. Isso, se você para de começar a não pensar mal do outro, não falar mal do outro, já começa por aí, você já está fazendo um bem enorme para todo mundo. Sem dúvida. Não comentar. Você vai ter pensamentos de certos comentários. Com mais higiene cênica, né? Você se apropria, você tem uma força presencial que a ética, a cosmoética te dá uma força que é como se fosse um escudo. Eu me aproprio, eu tento ser o mais cosmoético possível em relação a tudo, e eu vou adquirindo mais força naquilo que eu faço. Sim. Sem dúvida. Prática diária. Exatamente. São coisas simples, né? Sim. Exatamente. O dia a dia, você vê uma coisa, só fazer, não pensar mal do outro, você já está sendo muito bom. Neuza, eu vou fazer uma pergunta para você, mas tem uma santa aguinha aí do seu lado. Toma. É o ar-condicionado. Não ter religião torna as pessoas insensíveis aos problemas da humanidade? Então, a gente acabou de falar isso, né? Então, não ter... A gente, assim, eu escutei uma reportagem outro dia de falar assim, como? A pessoa não vai acreditar nada? Como é que ela vai ser? Aí você fica pensando, simples entendeu? assim. A pessoa, ela precisa, para fazer o bem, ela não precisa ter religião. Se a gente falar assim, ela não torna a pessoa insensível aos problemas da humanidade. Muito pelo contrário, ela vai olhar melhor os problemas da humanidade. Se a gente falar da diferença que a gente falou agora, do Datacon e Tales,
se eu esclarecer mais do que consolar, eu vou ajudar mais gente. A gente fala de informação, de escola, a gente vê isso na sociedade, é só a gente passar um olho na sociedade hoje. Se você informa, se você educa, se você faz a pessoa sair daquela condição de dependência, você está ajudando muita gente. Você age sem mais, dúvida, sem dúvida. Vamos falar de karma, mais polikarmicamente. Então você ajuda um maior número de pessoas possíveis. Você não precisa estar filiado a nada, entendeu? E não acho que a pessoa, muito pelo contrário, se você tem discernimento, você vai olhar a humanidade de forma mais crítica, mais verdadeira, né? E não deixar falar que porque eu não tenho religião, eu sou ruim. Não. Aí essa gente ser sectário. Não estou ser- sendo e universalista. julgar também, né? E julgar, Verdade. né? E julgar as pessoas, né? O julgamento é a pior coisa, né? Eu taxo, eu rotulo o outro, então eu não estou sendo universalista. Sem dúvida. Foi o que a gente falou aqui no começo. Neuza, mas não é importante acreditar em algo? Por exemplo, na vida após a morte? Então, não é acreditar. A gente pode comprovar isso de uma forma lúcida. Então, essas questões de acreditar, elas surgiram muito remotamente na história, porque a transcendência sempre foi tratada como aquelas coisas, né? Então as pessoas colocavam isso fora da realidade do dia a dia. E isso faz parte do nosso dia a dia. A transcendência, ela existe. Então, a nossa origem não é essa. Nós vivemos, estamos vivos, né? Estamos aqui agora. Mas nós não somos isso, nós somos muito mais que isso. Então a pessoa precisa comprovar que a morte não existe. E vencer o medo da morte, né? E a gente tem ferramentas, né? Na conscienciologia a gente utiliza a projeciologia, que é a projeção da consciência para fora do corpo físico, em que ela pode comprovar que ela é muito mais que aquilo. Que é fantástico, né? Então, Porque se aí a partir do momento que você sai realmente do corpo com lucidez, percebe, sabe que você é aquilo tudo e que a morte não existe, então você ali comprovou. Então não precisa acreditar, é experienciar. experienciar. E a experiência é autopersuasiva. A pessoa tem experiência, nunca mais ela esquece. Eu que o diga, porque hoje eu não acredito mais em nada. Eu tenho certeza que a vida transcende a morte. Eu tenho certeza absoluta. É. Eu acho que todos nós aqui. Com certeza. Bem, dentro das suas pesquisas, as pessoas precisam de religião? Não precisa, a gente falou a mesma coisa aqui agora, não precisa. A pessoa pode, eu acho que assim, a pessoa a partir do momento que ela começa, vou falar da minha experiência, que ela começa a criticar, ela começa a questionar algumas coisas e ver que aquilo não está preenchendo aquelas questões que ela traz, né, que as questões da nossa natureza, para onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui, e sentir aquele vazio, né, existencial, você começa a questionar, que fala assim, escuta, isso não está me trazendo as respostas que eu preciso. Então, a religião para mim foi até um limite que ela não me trazia mais respostas. E eu queria mais que aquilo lá. Eu queria estudar, eu queria crescer e precisava me entender. Então, eu fui buscar outras coisas e aí eu cheguei na conscienciologia e a palavra-chave para mim, que me abriu todo sentido, foi: não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais. E a segunda, contra fatos não há argumentos. Ah, é verdade. Para mim é o que me pega. Então, Estou de acordo contigo em gênero, número e grau. Viu? fica essa dica para todos que seguem, né? Aí a pessoa Quem segue sempre tem as se suas perde também, experiências, né? Quem segue sempre se perde também. É a assim, questão. a gente não precisa de seguidor, né? Então, quem quer seguidores, né? Quem quer seguir é porque quer seguidores. Eu não quero seguidores. Não. Eu quero as pessoas do meu lado, ombro a ombro, trabalhando despertas, comigo. né? Não quero Perfeito. nenhum seguidor. É E isso todos aí. crescem, né? Exatamente. Aí todo mundo cresce juntos. Muito bom. Mais uma pergunta. Qual o problema, no seu ponto de vista, da crença religiosa? É a manipulação da consciência, né? Então eu quero convencer o outro que aquilo que eu estou falando é uma verdade absoluta.
Se você tem uma verdade que ela é absoluta, inverificável, quer dizer, você não pode comprovar e não pode questionar, então ali está perdido, né? Então, se eu não posso questionar, se eu não posso falar que eu não concordo, se eu não posso refutar, eu tenho que acreditar naquilo, pronto, e acabou, aí esse é o grande problema. E com isso eu tentar convencer a pessoa para quê? Para que ela continue na mesma condição de dependência comigo. Sim. Esse é o grande problema que as pessoas atravessam e que as pessoas ingenuamente, às vezes as pessoas tão ingênuas naquele processo, e às vezes não em nem maldade, são manipuladas e são levadas a pensar daquela forma. São verdades inverificáveis. Se a gente tentar pensar que as verdades podem ser mudadas, elas podem ser relativas e superadas por novas verdades, a gente vê isso ao longo da história. Claro, claro. Vamos falar que o planeta, todo mundo pensava que a Terra era chata. Que era plana, né? E que aí acabava o fim do mundo e a pessoa caía. Então, hoje a gente está vendo a evolução disso tudo. Então, o conhecimento, a ciência ainda é o melhor caminho, né? Para você superar essas dependências. Perfeito. Neuza, nós estamos nos momentos finais, eu vou passar os seus contatos antes de finalizar, né? Neuza Caldas, vocês podem fazer o contato com ela no Instituto, porque lá ela dá muitos cursos, não é mesmo? Em palestras? Sou palestrante, professora, que nós vamos ter uns cursos começando agora em fevereiro, eu vou dar um curso em junho, quem quiser participar, o curso Assistenciologia, acho que começa dia 24 de junho. Que é fantástico. Final de semana, que a gente vai tratar sobre essa questão da assistência. E quem quiser fazer o curso, entra em contato pelo site do IPC, no ou www.ipc.org.br, .org só, desculpe. Isso. E o telefone é 3287-9705, tá? Na Vila Mariana, Na Vila Mariana, Alameda Santos Afonso Celso 587. Muito bom. Mas ainda dá para fazer as duas últimas perguntas para a gente fechar esse quadro, né? Eu acredito que uma mensagem para o nosso internauta para encerrar. Eu preciso saber, afinal de contas, onde termina a religião? A religião termina através quando a pessoa sai do auto-engano. Ela começa a enxergar que ela é responsável por ela mesma. E é quando ela se apropria da própria existência. Isso. Ela começa a criticar e ela usa o juízo crítico, a racionalidade, o discernimento, aí ela vai ver que ela não precisa mais de religião. Sai da condição de assistido para a condição de assistente. E aí começa a despertar para um novo momento evolucional, né? Exatamente. E eu quero uma mensagem para o nosso internauta que está mande uma mensagem aí para o nosso internauta, que é importante. Então, o processo comigo começou assim. Questione, refute, procure, pesquise, não se deixe manipular, vá atrás da sua verdade, né? Procure se informar sempre e tome conta da sua própria existência, assuma as suas responsabilidades, você é dono da sua vida. E sabe por quê, Kátia? Porque o mundo aqui, pessoal, não é dos espertos. É dos despertos. É isso aí, não é verdade, né? Desassediados permanentes totais. É isso aí, a gente vai chegar lá. Neuza, gratidão. Obrigada a vocês. Uma honra enorme estar contigo. Volto Espero que você venha nos brindar com mais conhecimento. Muito obrigada também. Para a gente é muito importante esse compartilhamento de conhecimento, porque nós temos milhões de jovens que nos assistem. E acho que a partir desses conhecimentos a gente pode entrar em um novo tempo evolucional e mental. Nós temos palestras aos sábados, à tarde, sextas à noite. Quem quiser gratuitas, quem quiser comparecer, vai ouvir. Não temos só isso, temos muito mais coisa aí. Todos os sábados é palestra gratuita? Vocês Todos têm? Os sábados. Que beleza. Pessoal, vale a pena conhecer. Com eu sou até, como fala, fica até chato falar, porque eu tenho muito carinho pelo trabalho do Dr. Valdo, pelo trabalho do IPC, né? Fiz vários cursos, gosto muito, e por isso que eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês todas essas informações, que podem realmente alavancar, né, a nossa caminhada, a nossa jornada terrestre, né, Neuza? Chato nada, é um privilégio vocês participarem e ter esse conhecimento. Acessem, não é, Cris? Com certeza. www.ipc.org. E para você que quer assistir este programa, você pode entrar aí no site da TV, também pelo nosso canal no YouTube, Cron TV,
O site do programa, www.programaenigmas.com.br, e eu vou deixar o meu, www.soldegaia.com.br, e nossos Facebooks, né, Cris? É verdade, Cris de Pascoal. Kátia de Gaia. E aqui no Enigmas é assim, pessoal. Você pode ser pequeno por opção ou grande por determinação. A escolha é sua. Com certeza. Gratidão, pessoal. Gratidão, Neuza Caldas. Obrigada, querida. Contamos com o seu breve retorno. Vou fazer igual. Até o próximo Enigmas, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Até! TV Grande ABC, de São Caetano para todo o planeta. Em qualquer lugar, todo mundo vê. TV Grande ABC, de São Caetano para todo o planeta.